Olá, meu amigo. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre alguns achados que devem ser procurados quando nós encontramos um paciente com uma comunicação interatrial ou com uma comunicação interventricular. Nós sabemos que essas comunicações, ou seja, quando eu tenho uma conexão entre átrio esquerdo e átrio direito, que nós chamamos de CIA, ou comunicação interatrial, ou quando temos uma comunicação entre o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito, que nós chamamos de CIV, ou comunicação interventricular, essas condições vão gerar algumas alterações que devem ser ativamente buscadas pela ecocardiografia. Veja, nós sabemos que existem alguns tipos de CIA e alguns tipos de CIV, mas independente do tipo, a gente vai ter uma fisiologia muito parecida. Na comunicação interatrial, como o buraquinho que conecta os dois átrios está antes da válvula tricúspide, ou seja, é um shunt pré-tricúspide, as cavidades direitas estarão sobrecarregadas. Então, eu vou ter um ventrículo direito com dimensões aumentadas, principalmente no momento que essa cavidade enche, que é a diástole. A partir do momento que essa CIA começa a gerar mais repercussões, a gente vai deixar de ter uma sobrecarga somente na diástole, porque como as pressões pulmonares vão se elevando, devido ao aumento de fluxo que foi direcionado aos pulmões, lembrem que se eu tenho uma conexão entre o ato esquerdo e o ato direito, numa CIA, e está passando sangue do AE para o AD, vai aumentar a quantidade de sangue que é direcionado ao pulmão. E a isso nós chamamos de hiperfluxo pulmonar. Mas veja, não é porque eu tenho hiperfluxo pulmonar que eu tenho hipertensão pulmonar. Não. A hipertensão pulmonar, ela é um outro passo. Pode acontecer na consequência do hiperfluxo. O hiperfluxo, ele é facilmente diagnosticado através da ecocardiografia. Não é só ficar olhando que está passando mais sangue. Eu preciso ter um marcador de confiança que identifique que realmente está passando mais sangue em direção aos pulmões do que o normal. Então, você vai colocar o volume de amostra do seu Doppler pulsado no trato de saída do VD, aquele mesmo local onde você mede o tempo de aceleração pulmonar, e você vai avaliar a velocidade nesse ponto. Se a velocidade nesse ponto estiver acima de 1,2 metros por segundo, eu já configuro que existe hiperfluxo pulmonar. Porém, se essa velocidade ultrapassar 2 metros por segundo, significa que o hiperfluxo pulmonar é importante. E quanto mais grave o hiperfluxo, mais próximo você estará do que nós chamamos de hipertensão pulmonar, que é uma complicação tanto da CIA quanto da CIV. Então, na comunicação interatrial e na comunicação interventricular, existirá uma fórmula que a gente vai ter que aplicar, que é a fórmula que vai buscar identificar a relação entre o fluxo pulmonar e o fluxo aórtico. Porque como eu tenho uma comunicação pré-tricúspide numa CIA, vai estar passando muito mais sangue em direção aos pulmões do que em direção à aorta e corpo. Repare então que o numerador dessa fórmula é o QP, fluxo pulmonar, fluxo sistêmico. E para que eu calcule o fluxo pulmonar, basta que eu tenha duas variáveis. Primeira, a área da via de saída do VD. Então você vai realizar o corte de eixo curto a nível dos vasos da base e vai avaliar a medida daquela região do anel do trato de saída do VD, como se fosse aquela região mais baixa da válvula pulmonar. Vai pegar esse valor, vai elevar ao quadrado e multiplicar por uma constante, que é 0,785. Você multiplicando agora essa via de saída, esse diâmetro, multiplicado por essa constante, você vai ter a área da via de saída. E agora falta uma variável, que é a TVI do trato de saída do VD. No mesmo local onde você estava avaliando esse diâmetro, você vai colocar o pulsado e vai avaliar a TVI dessa região, o fluxo ali. A TVI vai integralizar toda a curva. A gente vai mostrar isso para você
daqui a pouquinho. Então, eu preciso do diâmetro da via de saída do VD para que eu aplique na fórmula e o trato de saída do VD eu vou obter a TVI. Vou fazer a mesma coisa agora do lado esquerdo. Vou realizar o corte para external longitudinal de câmaras esquerdas e vou avaliar o diâmetro da via de saída do VE. Mesma coisa, pego esse diâmetro, elevo ao quadrado e multiplico por uma constante, que é 0,785. Agora eu já tenho a área da via de saída. Nesse momento, o que que a gente vai fazer? Com apical os 5 câmaras, boto o Doppler pulsado na via de saída do VE e vou calcular a TVI nessa região. Com esses dois dados, eu vou calcular o volume aórtico, o volume sistêmico. Então, agora eu tenho no meu numerador o volume que está indo em direção aos pulmões e o volume que está indo em direção ao corpo. Eu vou realizar esse QPQS. Esse QPQS, nós sabemos que o ecocardiograma pode, às vezes, se equivocar muito, por isso que tem que ter muito cuidado na hora de obter essa variável. Lembrando que quando essa variável é importante na tomada de decisão, o estudo hemodinâmico é o exame que deve avaliar essa variável, até porque, junto disso, ele também vai calcular as pressões pulmonares e também, muitas vezes, a resistência vascular pulmonar. Mas nós, como ecocardiografistas, não podemos deixar de realizar essa avaliação durante o nosso exame. E aquele paciente que tem o que nós chamamos de sobrecarga volumétrica do VD, que acontece na CIA, a gente vai observar isso aqui, ó, quando eu faço o meu modo unidimensional. Repara que na hora que essa parede contrai, essa parede do septo está contraindo ao contrário. Ela está contraindo para o lado direito. Isso significa que o VD está precisando muito mais ajuda do septo na sístole do que o VE. Normalmente, o ventrículo esquerdo ele é ajudado pelo septo. Como agora eu tenho aumento de volume dentro da cavidade do VD, agora o septo começa a mudar a sua movimentação. E agora ele contrai para o lado direito. Por isso que nós chamamos de movimento paradoxal do septo. E lembrem, esse movimento paradoxal do septo, ele é muito importante porque ele significa a sobrecarga volumétrica que o VD tem, que é um achado importante na comunicação interatrial. A partir do corte de eixo curto, dos papilares ou da mitral, a gente vai ver se esse septo interventricular, se ele fica retificado somente quando o VD enche. Porque quando o VD enche, ele vai empurrar esse septo para a direção do meio do ventrículo esquerdo. Então, quando esse septo fica retificado somente na diástole, eu tenho uma sobrecarga volumétrica pura, característica do início de uma CIA. A partir do momento que as pressões pulmonares vão aumentando, agora eu deixo de ter uma sobrecarga volumétrica pura para ter uma sobrecarga também pressórica. E aí você vai observar que o septo agora ele não modifica mais o seu aspecto, ele continua retificado durante todo o ciclo cardíaco. Então, quando eu olho para o septo interventricular, no contexto de uma comunicação interatrial, e eu vejo que esse septo interventricular está o tempo todo retificado, como se ele criasse um D. Isso é algo que deve acender uma luz amarela para a gente, porque essa criança já apresenta não somente uma sobrecarga volumétrica da CIA, mas também já começa a apresentar uma sobrecarga pressórica. E essa sobrecarga pressórica precisa ser avaliada, porque eu preciso avaliar qual é a pressão sistólica da artéria pulmonar, porque eu estou caminhando essa doença para um sentido que não deveria. Ou seja, eu não deveria ter sobrecarga pressórica de VD. Isso vai fazer com que a parede do VD engrosse, isso vai fazer com que, até em quadros mais avançados, eu possa ter uma diminuição do desempenho do ventrículo direito. Então, tudo isso, inicialmente, eu tenho que fazer quando eu estou avaliando uma CIA. Então vejam aqui, ó, no meu corte para external longitudinal a nível dos papilares, reparem que o meu septo interventricular, ele fica rechaçado mais durante a diástole. Ele não está se rechaçando tanto durante a sístole. Ou seja, ele não fica retificado durante a sístole. Então, na verdade, eu tenho ainda uma sobrecarga volumétrica pura. Eu ainda não devo ter hipertensão pulmonar. Mas independente se você está vendo o septo retificado ou não, é necessário que você calcule a pressão sistólica da artéria pulmonar utilizando a velocidade máxima da IT,
utilizando o Doppler contínuo. Essa informação é uma informação obrigatória no nosso laudo. E lembrem, a partir do momento que eu tenho um QPQS acima de 1,5, eu preciso ficar um pouco mais preocupado. Não é o QPQS que vai indicar se essa criança tem que fechar ou não esse defeito. O QPQS é um dado complementar. Eu tenho que avaliar essa criança, ver sintomatologia, ver como essa criança está do ponto de vista radiológico, se o raio-x mostra alguma mudança no tamanho das câmaras do coração, acompanhar o eletrocardiograma. Ou seja, eu tenho que olhar essa criança como um todo, agregando as medidas que o ecocardiograma pode avaliar. Então, lembrem, a partir do Doppler e da imagem 2D, nós vamos calcular essas duas variáveis, o fluxo pulmonar e o fluxo aórtico. Vamos agora então ver como eu calculo, de maneira prática, esse fluxo pulmonar e esse fluxo aórtico, buscando a ter essa relação chamada QP-QS. Então vejam aqui, olha, a partir de um corte de eixo curto a nível dos vasos da base, eu vou avaliar esse diâmetro aqui, ó, logo abaixo da válvula pulmonar. Mas olha, o que que a EASY diz para gente? Poxa, essa região, por estar muito lateral na tela, é uma região difícil de você avaliar logo abaixo da válvula pulmonar. Então, quando você não conseguir encontrar essa região, a Sociedade Americana de Ecocardiografia, ela autoriza que você faça essa medida, olha, dentro do tronco da artéria pulmonar. Está autorizado com que você faça a medida desse diâmetro nessa região. Porém, se você vai utilizar essa região para o cálculo do diâmetro dessa região, você vai ter que realizar a TVI no mesmo local. Então veja que foi colocado o volume de amostra no mesmo local. E aí eu vou obter a TVI desse local. Então, esse diâmetro elevado ao quadrado multiplicado por 0,785 e multiplicado por essa TVI, você tem um volume pulmonar, ou QP. Vamos agora para o corte longitudinal, logo abaixo das válvulas da válvula aórtica, eu vou avaliar o diâmetro da via de saída, sempre com a válvula aorta aberta, se possível em mesosístole. E aí esse diâmetro elevado ao quadrado, multiplicado por 0,785, vai me dar a área da via de saída. E agora fica faltando apenas, a partir de um apical 5 câmaras ou de um apical 3 câmaras, colocar o volume de amostra na mesma região para que eu tenha a velocidade e a TVI da via de saída. A TVI é o que me interessa. Para cálculo de volume sistêmico, eu vou pegar a área da via de saída e vou multiplicar pela TVI da via de saída. Basta eu integralizar toda a curva, ok? Então, dessa maneira, eu calculei o volume pulmonar, ou fluxo pulmonar, e dessa maneira eu calculei o volume aórtico, ou fluxo sistêmico. Então, vejam aqui, algumas informações que são importantes para que você possa interpretar o QPQS que você encontrou. Quando eu tenho um QPQS menor do que 0,9, significa que o shunt não está vindo do ato esquerdo para o ato direito. Ele está vindo da direita para a esquerda. Isso é uma situação grave, porque nós sabemos que a pressão dentro do ato direito, ela vai até 3 milímetros de mercúrio e a pressão do ato esquerdo até 12. Então, se eu tenho um shunt, se eu tenho um fluxo vindo do AD para o AE, isso significa que as pressões do AD aumentaram muitas. E lembrem que muitas vezes a pressão pulmonar aumenta, transmite essa pressão para o VD, transmite essa pressão para o AD, aumenta a pressão do AD, suplantando a pressão do ato esquerdo, e o shunt inverte. Então, shunt direito e esquerda é sempre um problema quando eu tenho uma CIA, um quadro mais grave. Às vezes você até perdeu o momento cirúrgico. O QPQS normal ele vai variar de 0,9 a 1,1. Lembrando que essa variação pode acontecer devido às variações de batimentos cardíacos. A frequência cardíaca dessa criança pode fazer com que haja uma variação, não tendo que ter o 1 de QPQS. Tá bom?
A partir do momento que o meu QPQS está entre 1,1 e 1,5, eu relato que o meu shunt esquerda-direita é discreto. Quando o meu QPQS está entre 1,6 e 2, o meu shunt esquerda-direita é moderado. E quando eu digo que o shunt esquerda-direita é moderado, eu não estou relacionando isso com velocidade do fluxo. Eu estou relacionando com a quantidade de sangue que é deslocado do ato esquerdo para o ato direito. Isso é importante, porque quanto mais sangue estiver passando por esse buraco, mais sangue está sendo direcionado aos pulmões, gerando alterações nas artérias pulmonares, gerando alterações no próprio pulmão. A partir do momento que eu tenho um QPQS acima de 2, agora sim, olha, eu já tenho um shunt esquerda-direita importante. E lembra, não é só porque esse volume que passa pela CIA é grande que você vai indicar intervenção. Não é somente isso. O QPQS não é a variável que você exclusivamente vai ser usada para avaliar que tem que fechar o defeito. Ou seja, eu vou associar isso com outras coisas, principalmente os achados clínicos, a sintomatologia da criança, o que que ela tem sentido em relação a pequenos esforços que ela faz, como está a radiografia, como está a escuta do coração, ou seja, é uma complexa variação que você vai ter que fazer para você chegar a identificar a necessidade da intervenção. Então vejam aqui uma maneira mais prática da gente ver, realizamos o corte para external longitudinal de câmaras esquerdas, com a válvula aórtica aberta, eu medi o diâmetro da via de saída, que deu 1,91 centímetros. Peguei um apical 5 câmaras, coloquei o volume de amostra antes da válvula aórtica e encontrei uma TVI de 0,142 metros. Aqui nós vamos utilizar isso em centímetros, porque como o diâmetro estava em centímetro, eu tenho que utilizar a TVI em centímetros. Vou agora para o lado pulmonar. Faço aquele corte de eixo curto a nível dos vasos da base, localizei bem essa região, fiz o diâmetro. Com esse diâmetro, eu vou calcular a área da via de saída do VD. Caso eu tenha colocado dentro do tronco da pulmonar, eu tenho que colocar o meu volume de amostra no mesmo ponto que você fez a medida do diâmetro. E ele encontrou uma TVI de 166, 0,66 metros. Também vou precisar transferir isso para centímetro. Então vejam agora. Vamos calcular o volume sistêmico. 1,91 ao quadrado, multiplicado pela constante e multiplicado pela TVI em centímetros, que deu 14,2, encontrando assim 40,6 ml. Quando eu vou agora calcular o volume pulmonar, eu pego 2,14, elevo ao quadrado, multiplico por uma constante, que é o 0,785, e multiplico por 16,6, que é a TVI, agora em centímetros, e encontramos 59,6 ml. Então, agora eu tenho o fluxo pulmonar e eu tenho o fluxo sistêmico. Agora eu já posso calcular o QPQS. Vejam que o nosso QPQS encontrou um valor de 1,46. Naquela tabelinha que eu ensinei, eu já tenho com certeza aí perfluxo, porque eu tenho um QP maior que o QS, mas ainda não é um shunt esquerda-direita moderado, que o moderado é de 1,6 a 1,9, porque acima de 2 já é importante. Então, dessa maneira, eu calculo essa variável, é trabalhosa, mas não é uma variável difícil. Basta a gente ter o cuidado de obter cada uma das variáveis para cálculo do QP e do QS. E as variáveis, como eu já falei, é o diâmetro da via de saída de VD, diâmetro da via de saída de VE, TVI da via de saída de VD e TVI da via de saída de VE. Com isso, eu calculo o QPQS, que vai ser colocado no nosso laudo. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Um grande abraço e uma ótima semana para todos.